Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 142. Não sou uma criança ingrata. Bonk. Querida, o que você está fazendo? Violette, Saz e Ruby bateram na cabeça de Victor. Não assuste seus pais. Os 3 falaram. Victor olhou para os pais e viu que estavam paralisados de medo. Victor coçou a nuca. Ele se sentia mal agora. E então ele fez algo que deixou Leon e Anna surpresos. Sinto muito por isso, pai, mãe. Eu não queria assustá-los. Ele abaixou a cabeça e pediu desculpas. Até as esposas de Victor ficaram surpresas com essa demonstração. Eles achavam que ele nunca abaixaria a cabeça para ninguém, nem mesmo para seus pais. Victor olhou para cima quando percebeu o silêncio na sala. Algo está errado. Você não acabou de dizer que não curvaria sua cabeça para ninguém? Nem mesmo para o próprio Deus? Leon perguntou. Sim. Qual é o problema? Entendo, é disso que se trata. Victor entendeu o que Leon perguntou, então abriu um sorriso gentil. Vocês são meus pais, as pessoas que mais respeito nesta vida. Vocês são as pessoas que me deram a luz e me criaram desde jovem sem pedir nada em troca. As pessoas que cuidaram de mim quando eu estava doente, as pessoas que me alimentaram, as pessoas que me ensinaram tudo o que sei. Como posso não inclinar minha cabeça para você? Victor sentiu que as pessoas que mais mereciam respeito dele eram seus pais. Sem eles, Victor não seria quem ele é hoje. Às vezes é difícil perceber que as pessoas que criaram e cuidaram de você sem pedir nada em troca são as pessoas mais importantes da sua vida. Mas Victor, ele sempre soube disso. Ele ainda se lembrava de todas as vezes que sua mãe cuidou dele quando estava doente, todas as vezes que seu pai trabalhou várias horas extras para conseguir um pouco mais de dinheiro para ajudar sua mãe a si mesmo. Embora o trabalho de um advogado seja bom, é muito desgastante, e Leon sabia disso. Por isso, ele sempre trabalhou muito para ajudar Anna e Victor. E ele sempre manteve essas memórias preciosas para si mesmo. Mesmo os pequenos momentos em que Victor assistia a filmes com seu pai ou sua mãe lhe davam conselhos. Todas essas memórias estavam guardadas em seu coração. Por um momento, a imagem do atual Victor pareceu se destacar da imagem do antigo Victor. Meu filho. Os olhos de Anna lacrimejaram um pouco, e ela entendeu que apesar de Victor ter se tornado um vampiro e mudado muito, ele ainda era o mesmo garoto que ela cuidava desde pequeno. Ele ainda era seu filho. E, ao entender que, de alguma forma, um peso que ela sentia no coração, que ela nem sabia que existia, desapareceu como folhas ao vento. Eu não sou um filho da puta ingrato. Victor riu um pouco. Linguagem, Leon falou enquanto olhava pela janela como se houvesse algo interessante naquele lugar. Sim. Desculpe. Vendo que a atmosfera ao redor deles ficou mais suave e quente, Violette, Saz e Ruby abriram sorrisos gentis. Eles ficaram felizes que tudo deu certo. De qualquer forma, Victor de repente se levantou e colocou Zack no sofá. Mamãe e papai, vocês devem conhecer Violette Snow. Violette ficou surpresa com essa mudança abrupta. Ela é minha esposa. Ela é uma mulher muito carinhosa que sempre quer o melhor para mim, a ponto de às vezes até esquecer sua própria segurança, e ela é tão fofa. Querida, do que você está falando? O rosto de Violette ficou vermelho puro. Anna enxugou os olhos um pouco enquanto exibia um sorriso gentil. Ela realmente é uma boa menina. Leon exibiu um sorriso gentil e entendeu por quê. Victor de repente mudou de assunto. Ele amadureceu, hein? Victor assentiu com satisfação. Agal. Ele se aproximou de Saza. Esta linda mulher com longos cabelos loiros e olhos verdes é minha outra esposa, Saza Fulger. Dedealu. Saza gaguejou demais e acabou mordendo a língua. Como você pode ver, ela é uma mulher muito tímida, mas recentemente ela está melhorando. Então, por favor, seja paciente com ela. Victor deu um tapinha na cabeça de Saza, e assim como minha esposa Violette, ela é muito gentil e carinhosa. Ela tem seu lado sádico também, mas não vou te dizer isso. Afinal, as atividades privadas de um casal devem ser no quarto, certo? Victor fez um gesto silencioso com o dedo. Fufufufu, e ela parecia ser a mais inocente de todas. Eu não posso acreditar que ela gosta desse tipo de jogo. Ruim, bum. Uma pequena explosão de relâmpago apareceu acima da cabeça de Saza, e ela ficou sobrecarregada.
Victor acenou com a cabeça várias vezes. Ele se aproximou de Ruby. Espere, não diga. Esta linda mulher com longos cabelos ruivos e olhos verdes também é minha esposa. O nome dela é Ruby Scarlet. Era tarde demais. Ela não podia impedi-lo. Como você pode ver, ela tem uma atitude mais fria, ou assim parece. Victor falou em um tom extremamente sério. Ah? Ana estava gostando de fazer parte desse jogo de Victor. Mas isso é tudo mentira. Victor exibiu um rosto gentil. Ela é uma mulher gentil que sempre se preocupa com as pessoas próximas a ela, mas ela guarda muito para si mesma e raramente fala sobre isso comigo. Meu Deus, ela é tão perturbada. Victor acariciou o rosto de Ruby. Apesar de não dizer nada, o rosto de Ruby era quase da mesma cor de seu cabelo. Ele aproximou o rosto da orelha de Ruby. Ainda me lembro do que aconteceu na floresta. Esqueça. Ruby gritou com o rosto completamente vermelho. Quando percebeu que havia gritado, Ruby olhou para os pais de Victor e os viu sorrindo. Hugo. Ela, rapidamente virou o rosto, querendo desesperadamente enfiar a cabeça em um buraco. Ela estava tão envergonhada. E acima de tudo, ela queria muito matar Victor agora. Victor exibiu um sorriso gentil. Então, por favor, seja gentil com ela. Ela guarda muito para si mesma, mas espero que um dia ela confie um pouco desse peso para mim. Sua voz estava tão calma e pacífica que surpreendeu Ana e Leon um pouco. Ruby olhou para o rosto de Victor com o canto do olho. Querido. Victor olhou para os pais. E estas são minhas 3 lindas esposas vampiras. Ponto. Terminei. Mizuki gritou e correu para fora da sala. Fred não soube como reagir quando viu a reação da mulher. Mizuki não aguentava mais. Ela sentiu que se ela se aproximasse de Fred, ela provavelmente o mataria. Aquele homem foi muito desrespeitoso. Ele parecia viver em seu próprio mundo. Ele nunca ouviu o que ela estava dizendo. E o que é esse líquido sagrado? Ele é tão sem vergonha. Desta vez, seu mestre não disse nada, pois sentia o mesmo que seu discípulo. Esse menino era muito difícil de conversar. Mas ele era muito interessante, principalmente porque ele podia realmente tocar um espírito. Em teoria, isso deveria ser impossível. Mizuki abriu a porta e saiu. Ela nem se deu ao trabalho de fechar a porta. Ela foi embora. Leona não parecia triste. Fred saiu da sala e caminhou em direção a Leone e Edward, que estavam na frente da loja. Oi. Já é noite. Sim, você não percebeu? Você está falando há um bom tempo. Sim, aquela mulher era linda, uma milf japonesa que é uma caçadora de vampiros. Se Victor estivesse aqui, ele teria gostado de tal visão. Não compare Victor com você, ele não é um degenerado. Ah, eu sei disso, ele é um homem muito leal. Mas acho que ele gostaria de uma mulher japonesa que trabalha em uma organização suspeita chamada Tinkizition. Ele parece ter esse tipo de gosto por mulheres psicopatas. Bem, isso é verdade. Leona não negou as palavras de Fred. Edward deu uma palmada no rosto novamente. Ele realmente não sabia o que dizer quando sua irmã não percebeu a armadilha óbvia nas palavras de Fred. Percebendo que a loja estava repentinamente silenciosa, ela olhou para Fred. Quando ela viu o rosto de sua amiga, ela percebeu o que havia acontecido. Porra! Parece que vocês nem pretendem se fazer de bobos, hein? Todo o comportamento frívolo de Fred desapareceu. Às vezes eu sinto que você é muito perceptivo para o seu próprio bem, Fred. Eduardo falou. Bem, não é que eu nunca suspeitei de nada. Você sempre foi muito mais forte que as pessoas comuns. Mas você sabia esconder bem, mas... Nosso amigo Victor, ele não tem esse tipo de personalidade. Fred pegou seu telefone e mostrou para Edward. Consegui salvar este vídeo antes de ser excluído. O vídeo era sobre Victor pulando do meio da quadra e enterrando a bola de basquete na cesta. Como esperado de você, eu acho. Edward riu. Um dos benefícios de ser um otaku é que você passa 24 horas no computador procurando informações sobre seus animes favoritos. Fred guardou o celular. Eu não chamaria isso de benefício. Edward foi honesto. Então, o que ele é? Fred apontou um vampiro. Leona foi quem falou. Pelo seu rosto, posso dizer que você não gosta desse fato. E conhecendo a personalidade de Victor, ele não aceitaria bullying se tivesse força para fazer algo a respeito. Então é como no anime. Mordido, você se transforma em um vampiro. Sua cabeça corre rápido como de costume.
Leona exibiu um pequeno sorriso. Você só precisa ligar os pontos. Qualquer tolo poderia fazer isso. Frei bufou. Diga isso a Andreu. Edward se inclinou contra o balcão. Andreu está mais preocupado em perseguir milfs. Embora eu não o julgue, se eu tivesse essas habilidades sociais dele, eu faria a mesma coisa. Bem, ouvi dizer que ele parou de fazer isso. Edward exibiu um pequeno sorriso. Oh, isso é uma coisa boa. Ele acabaria morrendo se continuasse no caminho que estava trilhando. Edward e Leona se sentiram estranhos quando ouviram Frei falar sobre a morte de um possível amigo tão friamente. Bem, o que vocês são? Lobisomens, Edward falou. Legal. Leona levantou uma sobrancelha. Você não vai perguntar por que nunca lhe dissemos isso? Todo mundo tem segredos, Leona. Eu não tenho o direito de exigir que as pessoas me contem seus segredos, perceber-te? Edward e Leona abriram um pequeno sorriso quando ouviram as palavras de Fred. Você irritou ela de propósito. Leona estava curiosa. Claro que não, eu nem sei por que ela ficou com raiva. Ele foi completamente honesto. Um silêncio constrangedor caiu ao redor. Edward e Leona suspiraram em uníssono, e eles não sabiam o que dizer. Ele sempre foi um homem estranho. Ele era muito perspicaz sobre algumas coisas e, às vezes, era muito assustador. Mas na maioria das vezes, ele parecia um homem inútil. No final, eles não conseguiram entender a cabeça do amigo, mesmo depois de se conhecerem há anos. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 143. Um homem teimoso. Um dia depois, no porão da casa de Victor. No complexo subterrâneo, uma sala foi criada por June para treinamento, projetada para suportar o poder dos nobres vampiros que treinariam lá. Claro, esta sala estava situada bem longe do subsolo, e June se certificou de colocar muitas proteções mágicas. Seriam necessários vários mísseis para até mesmo causar um arranhão nas proteções que ela havia colocado naquele lugar. Como a bruxa gananciosa que era, June cobrou uma boa quantia para fazer este lugar, embora Victor pagasse sem nem pensar se estava sendo roubado ou não. Afinal, ele agora ganhava muito dinheiro, o que, por sua vez, fazia com que seu senso de dinheiro fosse completamente destruído. Victor estava parado no meio da sala ridiculamente grande. Ele estava com os olhos fechados, o ar ao seu redor estava pesado e os círculos mágicos em suas luvas brilhavam loucamente. Skatashi e Vlad me disseram para não usar essa transformação, mas eles não disseram nada sobre usar meu próprio poder de sangue. Pensou Victor. Victor mordeu o lábio e logo uma gota de sangue saiu de seus lábios. Lentamente, a gota de sangue começou a cair no chão. Mas como mágica, assim que a gota de sangue fazia contato com o chão, começou a flutuar. Victor abriu os olhos, que brilhavam perigosamente. Ele estendeu a mão como se estivesse agarrando algo e, de repente, a gota de sangue se transformou em uma grande espada. Ele segurou a Blood Great Sword e apontou para a frente. Eu finalmente consegui usar a manipulação do sangue sem precisar me transformar. Victor falou com um suspiro enquanto enxugava um pouco do suor que escorria de sua testa. É difícil. Victor resmungou internamente. Ao contrário dos poderes de fogo, água, gelo e relâmpago, Victor teve dificuldade em controlar seu poder sobre o sangue. Era um poder que era muito indisciplinado e não parecia ouvir seus comandos. Embora quando estou nessa transformação, posso controlar meu poder facilmente. Victor pensou enquanto olhava para a parede à sua frente. Victor ergueu a espada grande e, com um movimento rápido, cortou o ar à sua frente. Uma lâmina de sangue saiu de seu ataque como um swordbeam e voou em direção à parede. Quando a lâmina tocou a parede, boom! Uma explosão aconteceu. O porão inteiro parecia tremer violentamente. Mestre. Ouvindo o barulho vindo da sala, Kaguya, que estava guardando a sala em que Victor estava treinando, entrou rapidamente. Maldito inferno! Ela falou com a boca aberta enquanto olhava para o dano causado pelo ataque de Victor. Uma fissura gigantesca apareceu na parede. O ataque foi tão forte que facilmente destruiu a barreira criada pela bruxa June. Quão profundo foi esse corte? Não consigo ver o limite. Kaguya pensou enquanto olhava para a fissura, e, mesmo por ela ser uma criatura que podia ver a noite a uma distância muito grande, ela não conseguia ver a profundidade do tamanho do corte que Victor fez. Errado. Isso não é um corte. Já se pode dizer que ele criou uma caverna em linha reta.
Vlad, seu velho, você estava certo. Victor riu satisfeito. Eu realmente preciso treinar meus poderes básicos primeiro. Victor era um homem teimoso. Ele realmente queria saber a extensão de seu poder. Antes, ele só podia acessar seu poder de sangue na forma de contagem de vampiros, e por causa disso, ele não podia dizer com precisão o quão poderosa sua manipulação de sangue realmente era. Afinal, na forma vampiricont, todo o seu poder é aumentado, e anteriormente ele só podia usar seu sangue nessa forma. Olhando para o dano de seu ataque, ele não ficou desapontado com o resultado. Lentamente, ele começou a cair para trás. Natasia, aquele monstro conseguiu desviar de vários ataques assim, hein? Como esperado de um vampiro mais velho. Ele pensou ao cair no chão. Mestre. Kaguya usou sua velocidade e apareceu ao lado de Victor para apoiá-lo. Ah? Obrigado, Kaguya. Victor sorriu gentilmente. Olhando para o rosto de seu mestre, Kaguya falou, o que você está fazendo? Por que você ficou tão cansado? Eu estava apenas testando uma coisa. Ele usava um sorriso neutro e não falava muito. Não se preocupe muito, eu vou ficar bem em breve, apenas me dê alguns segundos. Mestre. Kaguya sentiu vontade de suspirar. Seu mestre estava desesperado, apenas fazendo o que queria e nunca se preocupando em ouvi-la. E assim como Victor havia dito, quando alguns segundos se passaram, ele estava bem novamente. Obrigado, Kaguya. Ele deu um tapinha na cabeça de Kaguya. Kaguya exibiu um pequeno sorriso satisfeito quando sentiu a mão de Victor acariciar sua cabeça. Victor riu divertido quando viu a expressão de Kaguya, então se afastou dela. Depois que ele se afastou um pouco de Kaguya, Victor falou. Não tenho escolha. Não posso apressar meu treinamento, pois isso só vai me prejudicar a longo prazo. Vou treinar adequadamente. Os olhos de Victor começaram a brilhar descontroladamente, assim como os círculos mágicos em sua luva. Uau! De repente, todo o corpo de Victor pegou fogo. Primeiro, vai ser o poder da minha esposa, Violette. Fogo. Esse poder é o mais fácil de controlar, mas também entre meus poderes mais irritantes porque mexi com minhas emoções. Todos os poderes associados aos clãs Conde tiveram um efeito colateral do próprio poder. O fogo do clã da neve amplificou sentimentos fortes. Se Victor experimentasse raiva ao usar o poder do fogo, o sentimento seria amplificado. Se Victor experimentasse crises de ciúmes ao usar o poder do fogo, esse sentimento também seria amplificado. Foi devido a essas características que os membros do clã Snow eram conhecidos como indivíduos bastante intensos, propensos a perder o controle. Claro, essa peculiaridade não afetou vampiros mais velhos que treinaram totalmente seu poder. Victor respirou fundo. Vou dominá-lo em 100 anos. Talvez 50 anos. De preferência em 2 anos. Victor decidiu que focar em um poder de cada vez era uma estratégia melhor do que tentar dominá-los todos de uma vez. Seu processo de pensamento era do tipo, pegue um problema, divida-o em vários problemas menores e resolva-os no devido tempo. Ele aplicou esse processo de pensamento à situação em que se encontrava. A barreira do tempo é absoluta, mas... O rosto de Victor se contorceu em desdém. Quem fez a regra de que apenas um vampiro treinado por vários anos poderia controlar seu poder perfeitamente? Quem decidiu isso? Ele rosnou. Besteira. Regras e padrões são feitos para serem quebrados. Vou dominar o poder do fogo em 1 ano. De alguma forma estou ficando animado. Victor estava muito motivado e literalmente pegando fogo. Mestre. Kaguya queria dizer que mesmo sendo um gênio monstro, dominar completamente o poder de um clã de conde e vampiros em tão pouco tempo não era uma tarefa fácil. Errado, era literalmente impossível. Mas ela não queria quebrar a motivação de Victor. Lentamente, Victor começou a flutuar no ar, parando alguns metros acima do solo enquanto apontava a mão para frente. Victor falou, Scatashi disse, o segredo para treinar o poder e controlá-lo é usá-lo até o limite. Consequentemente, você ficará exausto, mas isso é uma coisa boa. Quanto mais você usar seu poder, mais poderá controlá-lo. O segredo que Scatashi estava falando era, abuse de sua regeneração como um vampiro. E daí se você ficar mentalmente exausto? Isso é normal. Acostume-se. Usar seus poderes de forma inadequada pode matá-lo. Todos nós vamos morrer um dia. Por que não arriscar sua vida para ficar mais forte? De alguma forma, Victor podia ouvir a risada louca de Scatashi em sua mente.
Ele parou de pensar nisso e gritou: já que eu tenho tanto poder, é uma tarefa muito difícil me cansar. Os olhos de Victor começaram a brilhar com um brilho vermelho sangue. Uou! E como por magia, uma esfera de fogo semelhante a um sol se manifestou na frente dele. Essa esfera parecia ser muito maior do que a que ele criou durante sua luta com Einer e Tatsuya. A quantidade de poder é maior do que quando ele usou na luta de Tatsuya e Einer. Kaguya falou em voz baixa. Victor apontou o outro braço para a parede, e logo outra gigantesca esfera de fogo foi criada. Puta merda. Kaguya sabia que o seu mestre era normal, mas isso foi besteira. O que é aquilo? Ele tem tanto poder. Não é à toa que ele precisa de uma ferramenta mágica para ajudar a controlar seu poder. Por um momento, ela perdeu completamente a compostura. Olhando para as duas esferas de fogo, ela disse: espero que este lugar aguente. Enquanto Victor estava treinando, Ruby, Sasa, Juni, Natalia e Violette estavam em uma sala conversando. Treme. Sentindo o tremor causado pelo treino de Victor, o rosto de Juni escureceu. Este lugar está bem? Eu realmente não quero ser enterrado no subsolo. Juni falou, um pouco assustada. Os olhos de Violette e Ruby se contraíram. Você não confia na sua própria magia? Violette falou. Sim, eu confio na minha própria magia. A sala que eu criei deve ser capaz de suportar o poder de um vampiro de 1000 anos facilmente, mas esse homem é muito anormal. Honestamente, eu não me sinto confiante de que a sala que eu criei irá durar tanto. Acho que só vai durar 50 anos. As mulheres ficaram em silêncio quando ouviram o que Juni disse. Elas tinham os mesmos pensamentos que a bruxa, mas não falaram em voz alta. Normalmente, esta sala deve durar cerca de 500 anos. Ela parecia bem deprimida. Isso é algo que você não vê todos os dias. Sasa falou. O que? Júnior não entendeu. Sasa elaborou, uma bruxa que não tem confiança em seus feitiços. Ah! Júnior assentiu, pensando que isso era verdade. As bruxas geralmente eram muito orgulhosas de sua magia, e ela também era assim. Por que ela mudou? Júnior começou a pensar por que havia mudado. Ah! E em menos de alguns segundos, ela entendeu. O culpado é Victor. Aquele homem quebra os feitiços de que ela tanto se orgulha como se não fossem nada. Homem odioso. Eka. Várias veias começaram a pipocar na cabeça de Juni quando ela se lembrou de que Victor facilmente quebrou sua magia. Treme. Todos ficaram em silêncio quando sentiram o tremor novamente. Foi uma boa ideia deixar a sala de treinamento em um lugar tão profundo. Natalia falou em um tom gentil. Sim, todos concordaram com a Natalia. Sasa olhou para Juni e de repente se lembrou por que ela estava aqui. Juni, me diga por que você está aqui? O que você descobriu sobre o clã dos cavaleiros? Todas as mulheres olharam para Juni enquanto esperavam suas próximas palavras. Vendo todas as mulheres olhando para ela, Juni começou a suar um pouco friamente, mas trabalho é trabalho, e ela precisava compartilhar o que encontrou. Nós iremos. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 144 Relatório de junho. Nós iremos. Juni fez uma cara de difícil como se fosse um assunto muito problemático para falar e parecia ter descoberto algo muito importante. Gole. De alguma forma, Sasa, Violette e Ruby ficaram ansiosas quando viram o rosto de Juni, imaginando o que ela descobriu. Eu não encontrei nada. Ela deu um sorriso de desculpas. Todas as mulheres ficaram em silêncio, pensando que tinham ouvido errado. Desculpe, mas... O que você disse? Perguntou Violeta. Juni não respondeu à pergunta de Violette. Em vez disso, ela rapidamente virou o rosto e ignorou os olhos afiados da mulher, pois seus olhares pareciam estar criando buracos no corpo de Juni. Ara. Todo o corpo de Juni tremeu quando ela ouviu a voz de Natalia. Gole. Ela engoliu em seco e lentamente virou a cabeça para Natalia. Você disse que não encontrou nada? Mesmo depois de receber aquela quantia ridícula de dinheiro? O olhar de Natalia aterrorizou muito Juni. Talvez eu devesse relatar este assunto para as bruxas. Ela tocou sua bochecha inocentemente. Embora as bruxas cobrassem caro por um serviço, elas tinham políticas de trabalho rígidas. Se uma bruxa falhasse em um trabalho que ela disse que poderia completar, a punição era muito severa. Em alguns casos, se a bruxa não alcançasse os resultados exigidos de seu trabalho,
Eles nunca mais eram vistos no mundo humano. June começou a suar frio quando viu o sorriso gentil de Natalia. Eu me pergunto o que as bruxas fariam com você quando soubessem do seu trabalho desleixado, fufufufu. E espere. June se escondeu atrás do sofá e olhou para Natalia, que começou a caminhar em sua direção. Não faça isso. Eu estava brincando. Descobri uma coisa. Oh. Natalia continuou sorrindo, enquanto olhava para June com uma expressão que dizia, o que você está esperando? Fale logo. Eu não consegui descobrir nenhuma irregularidade visível com o clã Ulceman. Mas eu ouvi isso. Ela se levantou de trás do sofá e tirou um aparelho do bolso. Ela colocou aquele dispositivo no chão, e então um pequeno círculo mágico se formou no chão. As mulheres se aproximaram de June e olharam para o aparelho. Isso é um dispositivo de espionagem? Natalia perguntou. Sim, não consegui gravar imagens, mas gravei alguns áudios interessantes. Uma pequena esfera azul apareceu em cima do dispositivo e logo o áudio começou a sair do dispositivo. TSK, falhou novamente. Parecia a voz de um homem, mas sua voz estava distorcida. Eu me pergunto o que estamos fazendo de errado. Era a voz de uma mulher. Não importa. Precisamos demonstrar resultados. O homem parecia aterrorizado. Eu não quero morrer. Você está com medo de morrer? Patético. A mulher falou com desdém. Cale-se. Todas as coisas morrem. Isso é inevitável. A imortalidade perfeita é apenas uma ilusão de pessoas que se recusam a ver a realidade. A mulher falou em um tom neutro, mesmo o rei de todos os vampiros não é imortal. Pare de falar sobre coisas filosóficas. O que aconteceu com o número 0? O homem pareceu mudar de assunto. Ainda não encontramos. A mulher continuou no mesmo tom neutro. Ugh, ela era perfeita. O homem parecia desapontado. Eu imagino que. De repente, o homem parou de falar. Boom! E ocorreu uma explosão. Logo o círculo mágico do aparelho desaparece, indicando que o áudio havia terminado. Eu não sei como isso é possível, mas eles conseguiram sentir minha presença. A explosão que você ouviu foi eles me atacando. June fez uma cara dura desde que percebeu que tinha feito besteira. Afinal, agora eles deveriam ter mais cuidado com a presença de inimigos. Espero que não me peçam para fazer este trabalho novamente. Cheira a algo podre. Não quero me arriscar por nada. Qual é o sentido de conseguir dinheiro se você não pode usá-lo? Pensou Junho. Você estava vestindo roupas encantadas? Natalia perguntou em um tom neutro. June acordou de seus pensamentos e olhou para Natalia. Sim, e não era qualquer roupa. Era uma das roupas mais caras disponíveis, aquelas feitas pela filha de nossa rainha. Deveria ser impossível para alguém me detectar usando essas roupas. June ainda está chorando internamente quando pagou aquela quantia ridícula de dinheiro. Ah, eu sei que o produto é bom, mas por que é tão caro? Isso é inflação de preços. Ela nem percebeu que estava sendo hipócrita agora. Meu querido poderia fazer isso. Sasa deu um sorrisinho sorrateiro. Isso é porque ele é anormal. June rosnou. HMM. As palavras-chave desta conversa são, número 0. Ela foi perfeita. O resultado falhou. Ruby, que estava pensando no que ouviu, apenas disse. As mulheres olharam para Ruby, que estava imersa em pensamentos. O que você está pensando, Ruby? Violette perguntou curiosa. Ainda não tenho certeza, preciso de mais informações. Junho, vou pegar emprestado este aparelho. Ruby de repente se levantou, caminhou em direção ao dispositivo e o pegou. Ela parecia interessada neste assunto. HMM. Aonde você vai? Visitando um conhecido, Ruby falou em um tom neutro. Espere, você não pode sair sozinho. Violette falou. Os olhos de Ruby tremeram. Você está me tratando como uma criança. Eu não sou. Eu confio em você, e eu sei que você é forte, mas pelo menos leve uma empregada como companhia. Violette virou o rosto, e então ela continuou. Você sabe que se alguma coisa acontecesse com você, e Darling e Skatash descobrissem, este mundo iria queimar. E nós os ajudaríamos a fazer isso também. Ruby exibiu um sorriso gentil. Você está certo, eu não posso preocupar minha família, posso? Saz e Violette abriram um pequeno sorriso quando ouviram as palavras de Ruby. Natalia, vá com Ruby, você parece interessada no assunto. Violette caminhou em direção ao sofá e sentou-se elegantemente. Sim, Lady Violette.
Natalia ficou um pouco surpresa que Violette percebeu seu interesse por esse assunto. Tenho certeza que não demonstrei nenhuma emoção no meu rosto. Isso é estranho, ela geralmente só se importa com Victor. Ela agora está prestando mais atenção em mim? Pensar que eu teria alguém do clã Elliot me protegendo, isso é uma honra. Ara. Natalia deu um sorriso gentil, proteger alguém do clã Scarlet é uma grande honra, sabe? Afinal, todo mundo quer estar do lado bom de Scathach. E o novo Conde Alucard. E os olhos de Ruby brilharam vermelhos por alguns segundos. Então ela virou o rosto e disse, vamos. Natalia não entendeu a reação de Ruby. Sim, Lady Ruby. Sazza continuou olhando as costas de Ruby e Natalia até que ela se virou para Violette. O que você acha que elas vão fazer? Eu não sei, e eu não me importo. Violette diz. Depois continua, Ruby nunca faz nada sem propósito. Ela provavelmente só está interessada neste assunto por causa de você. Eu vejo. Sazza exibiu um sorriso pequeno e gentil. De alguma forma, Sazza estava se sentindo inquieta, ela não gostava de fazer nada enquanto sua amiga estava trabalhando. Eu vou sair também. Tudo bem, respondeu Violette de forma desinteressada. Você não vai perguntar para onde estou indo? Violette olhou para Sazza com olhos escuros como buracos negros. Você vai precisar de ajuda. Não que eu saiba, Sazza falou depois de pensar por um tempo. Então está resolvido. Violette virou o rosto e continuou, apenas tome cuidado lá fora. Mesmo que você não goste dela, eu recomendo que você leve Maria. Eu não preciso dizer o que vai acontecer se algo acontecer com você, certo? Sim. Sazza concordou com a cabeça. Ela sabia que se algo acontecesse com ela, Victor iria surtar, literalmente falando. Ela então continuou, e isso é uma boa ideia, eu vou levar Maria. Sazza se levantou do sofá e olhou para um lugar, seus olhos começando a brilhar vermelho sangue. Maria. Sazza gritou, sua voz como um estrondo de relâmpago. Sim. Ela ouviu a voz de Maria. Por que você está imitando Scathach, Darling? Você não pode chamá-la do jeito normal. Violette falou em um tom irritado enquanto cobria os ouvidos. Ah! Tem essa opção também. Por volta da tarde, Victor saiu do treino. Ele estava andando em apenas um par de shorts pretos que pareciam estar gravemente queimados. Seu terno havia sido destruído há muito tempo, e tudo o que restava era essa pequena peça de roupa. Preciso de roupas mais resistentes. As roupas que Scathach me deu não aguentam todo o meu poder. Ele estava falando seus pensamentos em voz alta. Eu posso usar o dinheiro que ganhei para fazer 10 pares de roupas, o problema é encontrar uma bruxa confiável que não roube de mim. Victor sabia que as mercadorias da bruxa estavam muito acima do que realmente deveriam ser, e os bons preços dependiam da conexão que você tinha com uma determinada bruxa. Você fez algum progresso hoje, mestre? Kaguya, que caminhava ao lado de Victor, perguntou. Victor olhou para Kaguya. Eu fiz pouco progresso, considerando que não sei o que treinar. O que você quer dizer? Kaguya não entendeu. O poder do gelo é muito diferente do poder do fogo. Victor olhou para frente e continuou explicando. E quando treinei meu poder de gelo, Scathach me ensinou pessoalmente. Ela era muito proficiente em controle de gelo e em ensinar as pessoas. Por causa disso, consegui evoluir mais rapidamente. Victor aponta a palma da mão para cima e começa a criar esculturas de gelo. Olha, eu só preciso imaginar, e eu posso fazer isso. Kaguya olhou para a escultura de Scathach, Violette, Ruby e Sazza com olhos maravilhados. As esculturas de gelo pareciam exatamente como as reais. Ao olhar para a escultura, Kaguya pensou, não funciona assim. Mesmo que o professor seja proficiente no ensino, você não aprende algo nesse nível tão rapidamente se não tiver talento. Mas ela não disse isso em voz alta. Entendo. Então você precisa de um professor? Eu não preciso de um professor. Kaguya não entendeu. Preciso de um oponente experiente que saiba controlar o poder do fogo. Se eu fosse lutar contra esse oponente, sinto que poderia melhorar a um ritmo mais rápido do que o simples treinamento pode proporcionar. A razão pela qual ele pensou isso foi porque esse foi o sentimento que ele teve quando treinou, lutou com Scathach. Ele evoluiu melhor através da batalha. Ela entendia agora. Depois de pensar por um momento, ela disse, nesse caso, que tal Hilda? Ela sugeriu. Hilda, você está falando sobre a empregada-chefe do clã Snow?
Victor se lembrava de ter ouvido falar dela por Violette. Sim. Ela é uma vampira que tem aproximadamente a mesma idade que Agnes, e ela é muito proficiente no poder do fogo. Oh! Os olhos de Victor brilharam com interesse. Eu me pergunto o que tenho que fazer para que ela me ajude. É difícil saber. Ao contrário de outras empregadas como Yuki. Hilda só aceita ordens da Condessa Agnes. Acho que vou pedir ajuda a Violette. Isso pode funcionar. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você